Nós estamos estudando a vida de outras pessoas, sobre spoilers de outros homens e mulheres que viveram para a glória de Deus. E estamos usando como base, além de exposição das cartas ou dos escritos paulinos, 3 livros que formam a trilogia de John Piper, sobre a alegria soberana em meio ao sofrimento, que é esse, Alegria Soberana, o Sorriso Escondido de Deus foi semana passada, e esse que será o último, completando as aflições de Cristo. Então hoje nós vamos de Alegria Soberana. Hoje nós vamos falar sobre o legado da alegria soberana. E hoje são 3 personagens, além da vida de São Paulo. Nós temos Santo Agostinho, nós temos Lutero e nós temos Calvino. E semana que vem nós teremos a última mensagem da série, com 3 exemplos que viveram para a glória de Deus, que transformaram um continente inteiro. Em seguida nós teremos a série Take It Easy por 4 sábados, com um convidado especial e lançamento de livro, certo? Vocês vão saber quem é esse convidado em breve, com lançamento de livro. E depois disso, já me abordaram ali, depois da série do Take It Easy de namoro, nós vamos ter a série de masculinidade e feminilidade, ou seja, o bicho vai pegar. Então os cabamachos se ajeitam, as mulheres se ajeitem, porque vai ser fantástico. Filipenses 3, quem não abriu, diga pera. Tem um pera ainda aí no meio? Estou ouvindo pera. Ai, tá, meu Deus. Filipenses. Galera, hoje, a mensagem que o Senhor nos trouxe está muito especial. E assim, é uma mensagem que bateu muito forte no meu coração. Você pode ver que eu sou alguém acima do peso, né? Por enquanto. Estou mudando os hábitos, porque eu comecei a entender que a minha própria saúde, a minha forma de se alimentar, a minha forma de me alimentar, a minha forma de me vestir, tudo isso glorifica ou não a Deus. Então, hoje a gente vai ver um pouco sobre isso. Voltei a fazer atividade física, voltei a cuidar da alimentação. Estou quase pensando em me tornar vegetariano, só que aí é só um milagre de Deus para acontecer. Filipenses 3, quem não achou, diga pera. Todo mundo achou. Vamos lá para Filipenses 3. O tema de hoje é a alegria soberana de Deus em meio às dores e dificuldades da vida. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Pronto, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esta noite, obrigado por essa palavra poderosa que o Senhor trouxe sobre nós. Obrigado por a vida de São Paulo, Pai, obrigado por a vida de homens e mulheres que viveram e que morreram para a sua glória, Pai. Que nós possamos aprender, que nós possamos nos inspirar e que transformemos a nossa geração, que a nossa vida esteja ancorada no Senhor. Assim que nós choramos, em nome de Jesus, amém. Pode parecer algo bem contraditório. Semana passada, nós falamos, dando início na série Spoiler, sobre a poesia dos sofredores. Basicamente, o spoiler da semana passada era assim: valorize a sua dor, aprenda com as dificuldades, cresça, amadureça e entenda qual o propósito que o Senhor tem com a sua própria vida, ou no meio de suas dores. E hoje, eu fui bem enfático em dizer: nós não apregoamos, nós não pregamos mensagem da prosperidade, ou alguma coisa meio que positivista, do tipo, Deus vai fazer você parar de sofrer. Deus, eita, eis que te digo, vejo o varão no cavalo branco chegando, irmã, recebe. Eita, as irmãs já falam assim, ó, tá, será que ele está olhando para mim? Nós vivemos esperando bênçãos. Eu quero bênçãos de todos os lados. Eu vou para o poço de Jacó, eu vou para a casa da mãe Joana, eu vou em busca da minha bênção. E semana passada o Senhor foi bem enfático ao nos dizer: nós devemos glorificar a Deus até no meio do nosso sofrimento. Meu Deus, mas como assim, Diogo? Eu vim achando que você ia cantar, vou passando pela prova dando glória a Deus, mas de repente eu entendo que o meu sofrimento também glorifica a Deus e que acima de tudo eu confio nele, esteja na bonança, esteja na dificuldade. Só que hoje, olhe como o nosso Senhor, ele é maravilhoso. Olha o que Paulo, o mesmo Paulo que fala sobre nos gloriar nas dificuldades, ele começa Filipenses preso. Vou dizer para você, Paulo estava preso lá em Roma. Paulo estava preso lá em Roma.
O que você escreveria para alguém que está do lado de fora se você estivesse preso? Pensou? Pronto. Com esse contexto na sua mente agora, Paulo, o grande apóstolo de Jesus, preso numa cadeia romana, ele escreve isso que a gente vai ler agora. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Tem alguma coisa estranha. Alegrem-se no Senhor, mas como assim, Paulo? Você disse que eu deveria me alegrar no sofrimento? Calma, vamos entender até o final dessa mensagem. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com aqueles que praticam o mal, cuidado com os da falsa circuncisão. Aqui, gente, Paulo ele lida com o que naquele contexto romano se chamava de judaizantes. Eram pessoas, alguns deles chamados de cristãos novos, que entravam nas comunidades primitivas cristãs e eles queriam impor o sacrifício, eles queriam impor o holocausto. E aí Paulo está dizendo, o Senhor é o nosso sacrifício santo, o Senhor nos justificou e isso é a graça que nos basta. Paulo já começa nos ensinando, eu estou preso, mas eu começo a falar para vocês e apontar para a vida. Comecem a cuidar do seu próprio conhecimento. E ele diz, pois nós é que somos a circuncisão, ele explica que Jesus nos fez circuncisão, nos justificou. Nós não precisamos fazer esforços físicos. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Olha o que Paulo vai dizer. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Eu fui circuncidado. Besta. Eu fui circuncidado no 8º dia. Eu sou pertencente ao povo de Israel. Eu sou lá da tribo de Benjamim, que era uma tribo muito respeitada das 12 tribos de Judá. Eu sou um verdadeiro hebreu das 12 tribos de Deus. Uma delas era de Benjamim, que era como se fosse parte da nobreza. Eu sou um verdadeiro hebreu. Quanto à lei, eu sou fariseu. Se tem alguém que sabe de lei, sou eu. Quanto ao zelo, eu sou perseguidor da igreja. Quanto à justiça que é na lei, eu sou irrepreensível. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, se você se acha arrochadão, judaizante, você que é religioso, eu ainda sou mais que você. Eu persegui a igreja. Eu sou fariseu, que era fariseu. Crianças com 8 anos de idade, na cultura judaica, algumas delas eram tiradas de suas mães, eram levadas para os mestres, como por exemplo, Paulo foi criado na Universidade Federal lá de Gamaliel. Gamaliel era o reitor. Então Paulo foi educado como se fosse Harvard, como o pastor Sérgio diz, né? É Harvard. Era como se Paulo ele fosse lá para Harvard e ele fosse educado por Gamaliel. Paulo diz assim, eu cheguei a lugares onde poucas pessoas chegaram. Mas escute o que ele vai dizer agora. Mas, todavia, entretanto, o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do que, gente? Do que? Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Essa é a primeira hora em que você vai ver. Nós começamos o capítulo com o quê? Alegrem-se. Paulo faz uma assertiva, alegrem-se. Em seguida, ele diz todas as prerrogativas que ele tinha. São como se fossem predicados. Está lá no lápis dele. Paulo fez isso, Paulo é isso, Paulo é aquilo. Ele veio, pronto, está vendo tudo isso que eu alcancei? Perto do que eu sou, perto de Jesus, perto da grandeza do meu Senhor, isso tudo é como esterco. Como diz lá no meu sertão, isso é como cocô, isso é como ticaca, não vale nada. Agora deixa eu lhe dizer o que vale. O conhecimento de Cristo Jesus. Se você tem uma caneta, você tem alguma coisa para anotar, anote aí. Anote. A suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Isso tem tudo a ver, gente, com a alegria soberana. Nós falamos sobre viver no meio do nosso sofrimento e glorificarmos a Deus. Hoje nós vamos aprender com Santo Agostinho como vivemos a alegria soberana, como vivemos para a glória de Deus em quaisquer circunstâncias. E ele começa dizendo aqui, pela suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Continue comigo. Hoje vai ser uma mensagem bíblia, expositiva,
com a história de Santo Agostinho. Então, não feche sua Bíblia, não feche seu aplicativo e fique focado. Eu as considero, continuando, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo, no 9. Filipenses 3:9. E ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que precede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que me procede de Deus e se baseia na fé. Olha o 10, de novo, quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em que, gente? Nos sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha que maravilha, de novo, quero conhecer Cristo, mais uma vez, sublinhe aí, rodele, faça alguma coisa, mas sinalize. Quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição entre os mortos. Nós já vemos o capítulo começar falando sobre a alegria. Quem aqui não quer ser feliz, alegre? Levanta sua mão para eu lhe conhecer. Alguém? Agora, vou mudar a pergunta. Quem aqui quer ser feliz? Não, peraí. Eu fiz a primeira pergunta, quem não quer ser feliz? Aí ninguém levantou. Aí eu perguntei, quem quer ser feliz? Levantou. E os outros que não levantaram, é o quê? É a metade? Eu não sei, é o quê? Todo mundo quer ser feliz, gente. A filosofia, os poetas antigos, de Hamlet até Euclides da Cunha, Machado de Assis, do naturalismo ao positivismo, a bexiga taboca, todo mundo. Toda a literatura, todo filme vai terminar. É tanto que se você vê em Vingadores, no final... não, eu fui brincando. Mas você vê os grandes filmes... Ei, não levanta não, eu não vou dar spoiler não, bonitão. Não vá não. Eu falei brincando só. Teve gente que mandou uma mensagem para mim e fez, Joe, eu não vou sábado para a nuvem. Aí eu falei, por quê, meu irmão? Porque você vai dar spoiler. Mas eu não vou dar, eu prometo. Os grandes filmes de Hollywood, se você for pensar sobre isso, e se você gosta de escrever, você vai perceber que eles seguem o mesmo roteiro. Nós temos um mal a ser vencido, quando ele é vencido, termina felizes para sempre. É como se fosse a história do nosso Jesus de Nazaré, que é a história maior de vencer e acabar com o pecado, o diabo e todo o mal que jazia na terra. A história, enquanto não dualista, mas do nosso Jesus, tomando sobre si as nossas dores e nos trazendo a vida, é a história mais poderosa da humanidade, gente. Foram centenas de anos e nós ainda hoje falamos sobre o nosso Jesus. Mas olha que maravilha. Quando Santo Agostinho, ele começa a tratar sobre a nossa própria vida e que ele começa a falar sobre a alegria, ele traz e ele evoca muito da cultura e da filosofia antiga para falar sobre alegria, sobre felicidade. Todo mundo procura a felicidade. Hoje as pessoas vendem o neuromarketing, o marketing. A gente já falou em uma série aqui sobre a teoria neoclássica. As pessoas não compram mais o produto. É assim, eu não compro mais o celular, a manufatura. Quanto foi aquele chip, quanto foi aquela tela, quanto foi aquele botãozinho, eu não compro mais isso. Agora eu compro o valor representativo, social, que aquele aparelho representa. É isso que a teoria neoclássica econômica diz. Então hoje, o que nós vivemos nós compramos a alegria. Olhe, compre esse pacote de viagem porque você vai ter alegria. Compre a última moda porque você vai ter alegria. Faça isso porque você vai ter alegria. E a grande sacada de São Paulo aqui é falar sobre a alegria. Ele acaba de falar do sofrimento, aí ele vai preso para Roma, aí ele disse, pronto, eu acabei de falar do sofrimento, agora eu fui preso para Roma, agora eu vou dizer como se alegrar. Olha isso. Ele fala sobre sofrimento, ele está preso numa prisão romana, e agora ele vai falar sobre a alegria. E ele diz, para se viver a alegria soberana do Senhor, nós precisamos conhecer. Nós precisamos conhecer. Nós somos a geração das sinopses. Nós somos a geração dos spoilers. Nesse sentido, a nossa série é spoiler da vida, de falar sobre vida de pessoas. Só que alguns de nós vivem de spoilers. Suelene mesmo, a minha noiva, ela não aguenta. Você chegar para ela assim e disser, vou dar spoiler. Ela fez, dê, que eu não aguento não. Dê.
Aí eu fico do lado dela, puta da vida. Eu faço, não. A gente vai assistir amanhã o filme. Ela vai, dê, nem me importa. Aí eu vou comparando para ver se vai mudar alguma coisa. Eu falei, vai mudar, bonitona. Mas o Senhor tem nos chamado a viver e a conhecer, vivermos spoilers da vida, aprendermos as coisas em profundidade. Nós nos acostumamos com a superficialidade. As pessoas nos dizem sinopses e nós abandonamos os livros. As pessoas nos contam partes de meia-verdades e nós deixamos de estudar. O que o Senhor tem nos chamado, gente, é a nos aprofundarmos. E agora eu queria falar um pouco da história de Santo Agostinho. Para quem não veio semana passada, e é fantástico saber de onde vêm os significados, Santo Agostinho, ele era chamado do grande cisne. Para quem não estava aqui semana passada, o cisne, ele canta docemente quando ele está o quê? Sofrendo, vocês aprenderam. O cisne, ele canta docemente enquanto está sofrendo. E é incrível porque, enquanto Santo Agostinho, ele estava aos 75 anos de idade, passando o bispado de Hipona, que era ao norte da África, Heráclios, que era o seu sucessor, ele pregava, e disse que ele pregando aqui é como se eu estivesse pregando, o pastor Tiago estivesse aqui do meu lado, e eu olhasse para ele, assim, guardadas as devidas proporções, né? Eu olhasse para ele assim, e eu olhasse e fiz assim, enquanto o grilo trila, o cisne de patos está calado, entendeu? É como se eu olhasse para ele e dissesse assim, você é como um cisne, você é uma ave real, você é poderoso. E essa história é a história de Santo Agostinho. E aí eu queria dizer para você, Santo Agostinho perdeu o pai aos 15 anos de idade. Ele era filho de um fazendeiro, classe média, lá do norte da África. Ele nasceu numa cidade perto da Argélia. E é interessante, eu sei muito eu sei um pouco da história de Santo Agostinho, porque eu sou fanboy dele. E Santo Agostinho, ele se tornou o avô da Reforma Protestante. Tudo que Lutero bebeu, tudo que Calvino bebeu, além de ter bebido do santo apóstolo Paulo e de Jesus, foi de Santo Agostinho. Mas agora você não perde por esperar a história desse cara. Santo Agostinho, ele perdeu o pai aos 15 anos de idade e ele tinha um sonho. Ele queria ser o grande orador da região. Então ele sai da casa dele, depois que o pai morre, um ano depois. Aos 17 anos ele vai estudar na melhor escola de oratória em Cartago. E ele está lá em Cartago e ele começa a aprender, e ele se destaca, e ele se torna o primeiro. E na biografia, ele mesmo fala nas Confissões, quem não conhece, as Confissões de Santo Agostinho, hoje ela é estudada na academia, filosofia, sociologia, todo mundo estuda muito Confissões de Santo Agostinho e Cidade de Deus. Então é um tratado, e ele escreve o gênero como uma oração ao Senhor. Então ele passa desde a infância, a conversão, a promiscuidade, ao batismo e a paz com Deus. Então, Santo Agostinho, Aurelius Augustus, ele chega em Cartago e ele começa a estudar. E logo ele se destaca. Em 4 anos ele já se torna o principal professor de oratória, ele ganha muito dinheiro, mas tem uma nuance. Cartago era uma cidade universitária. Cartago, você acha que é muito distante da nossa realidade, mas não é, gente. Era como se fosse uma UFPB, fincada no centro da cidade. Todo mundo vinha do estado inteiro e de regiões para estudar nela. E Agostinho era um desses alunos. E é incrível quando ele diz que o pior pecado, a pior dificuldade dele era a prostituição. Diz que a história conta que Santo Agostinho era um caba safado, sem vergonha, cachorro. Ele, com 19 anos de idade, dava aula para os grandes aristocratas da cidade de Cartago. Era uma cidade portuária, com comércio, com universidade. Então, muita gente passava por lá. Ele fez, o que é que eu preciso mais da minha vida? Ele se juntou com uma concubina, teve um filho e ia vivendo a vida dele. E a mãe em casa, orando por a vida dele, a mãe orando por a vida dele. E ele estudando retórica, estudando história, estudando filosofia. E aos 28 anos de idade, o Senhor o alcançou por um livro. Ele leu um livro, ele começou a ler o platonismo, os neoplatônicos, e ele começou a entender algo transcendente. Entenda, eu não estou defendendo a teoria platônica, mas Santo Agostinho começou a pensar, não é tudo material, há coisas transcendentes, talvez haja um Deus. Ele começou a se abrir para essa possibilidade. E nós gostamos de falar muito isso na Rede Nuvem. Uma fé que nunca foi abalada, ela nunca se tornou
inabalável. Uma fé que nunca foi abalada, ela nunca se tornou inabalável. Vamos lá de novo. Uma fé que nunca foi abalada, nunca se tornou, Mari? Inabalável. Santo Agostinho, aos 28 anos de idade, ele é alcançado pelo Senhor, mas ficou no meio termo. Ele ficou no meio termo aos 31 anos de idade. Escute isso. Aos 31 anos de idade, no meio de suas crises, ele se muda para a Itália e o bispo, olha a importância de ter um amigo, gente. Olha a importância para os dias difíceis. Você pode querer viver a sua alegria, você pode buscar o conhecimento, mas você precisa de pessoas ao seu redor. Você precisa de pessoas para segurar em sua mão. Você precisa de pessoas para caminhar junto a você. É melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro ajuda a levantar-se. É isso que Santo Agostinho viveu. Ele tinha o bispo Ambrósio, e Ambrósio começou a falar de Jesus para ele, e Ambrósio começou a viver Jesus para ele, porque escute uma coisa, não adianta falar para seus amigos, não adianta falar para a nossa família, se o que você fala diverge da sua vida. Não adianta, nós estamos cheios, nós somos um mundo cheio de informações, nós somos um mundo cheio de imagens, de matches, de curtidas. Nós precisamos de vida, nós precisamos de ombro, nós precisamos de abraços, nós precisamos de olho no olho, nós precisamos crescer juntos. Quem seria Santo Agostinho? Quem seria Lutero? Quem seria Calvino, pela graça de Deus, se nós não tivéssemos um amado bispo como Ambrósio, um pai, um santo pai da igreja primitiva? Ambrósio cuidou, Ambrósio abençoou. E disse que numa manhã de agosto, isso não me sai da memória, numa manhã de agosto, Santo Agostinho, que ainda não era santo, ainda era um raparigueiro safado, ele sai de onde estava, ele entra ele disse que a agonia era tamanha que ele disse: eu não vou dar aula, não quero ter contato com ninguém, eu preciso saber o que está acontecendo comigo. Ele entra num jardim e ele começa a entregar-se profundamente ao Senhor. Enquanto ele ora, Santo Agostinho procurava, ele falava assim: eu não consigo me livrar dos desejos pecaminosos, eu não consigo ficar livre da vontade de desfrutar do sexo fora do casamento, de desonrar o Senhor, eu não consigo, é demais para mim. Mas diz que na manhã de agosto ele estava sentado e ele se ajoelha no meio do jardim. E é incrível porque a história diz que no momento ele tentou lembrar de alguma brincadeira infantil que dissesse os seguintes dizeres. Escute: toma e lê, toma e lê, toma e lê, toma e lê. Parece algo muito besta. Mas o Senhor falou profundamente ao coração de Agostinho e ele fez: toma e lê. Ele se levantou rapidamente, foi até os escritos paulinos e o Senhor falou profundamente com ele: toma e lê. Quando ele abriu, que ele se deparou com um poderoso conhecimento do Senhor. À época ele estava estudando as cartas paulinas. Em Romanos 13, o Senhor disse: abdique de tudo que lhe afasta de Deus, de concupiscências da carne, e o Senhor lhe dará vida. Ele disse que é como se o Senhor tivesse naquela hora derramado graça sobre ele. E o maior opositor dele, vocês vão entender porque eu estou falando essa história. O maior opositor dele era um cara que falava sobre a liberdade da vontade. Não, se eu quiser parar de pecar hoje, eu paro. Eu vou me livrar hoje da prostituição. Eu estou traindo minha namorada, mas é só eu querer parar. Eu estou dando um tapinha no beco, mas é só eu querer parar. E Santo Agostinho ensinou e disse: nós, se formos ao Senhor, nós vamos por graça. A vontade de ir até Jesus é a graça dele, imerecida, que vem sobre mim, que me traz vida. Amém, gente? Nós precisamos conhecer esse Deus. Nós queremos ter alegria, nós queremos às vezes comprar a alegria, mas o Senhor disse que nós a teremos de graça, pela graça, a alegria soberana é dada a nós, pelo poder que vem de Jesus. Então, se você está sentado, me ouvindo aqui, e você está achando uma âncora para a sua vida, talvez você esteja achando errado. Essa não é uma pregação coach, eu não sou um pastor coach, eu sou formado em outra área, eu trabalho na área de saúde, sou voluntário, pastoreio com muito amor, não sou coach.
eu pastoreio, eu sou servo de vidas. Isso não é para amaciar seu ego. Isso não é para dizer, tá dodói, bebê, vem cá. Não. Isso é para falar sobre um Jesus que cura nossas dores, que sara nossas feridas e que, acima de tudo, é o nosso Redentor. Amém? Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir. Essa é a mensagem que as pessoas precisam ouvir, gente. Nós não precisamos dar às pessoas mensagens pílulas. Você não diz assim, vai dar tudo certo se não der. E se não der tudo certo? Vocês acompanharam comigo ano passado. Perdi meu sogro trabalhando. Foi assassinado. Eu fiquei devastado. Muitos de vocês foram até mim. Muitos de vocês ligaram para mim. Muitos de vocês me visitaram, foram ao velório. Acho que foi o pior mês, assim, os piores 3 meses da minha vida, sabe? Eu e da minha noiva. Nós perdemos alguém a quem amávamos, sabe, muito, sabe, doeu pra caramba. Às vezes eu lembro do meu sogro, ele era bem doido, ele era doidão. Ele chegava e ele, onde tivesse, ele tirava onda, ele brincava com todo mundo. Às vezes eu sinto falta disso, isso me dói. Mas em todo esse meio tempo, enquanto ele foi interno, entrou em UTI, o meu sogro encontrou uma alegria soberana, velho. Ele encontrou a Jesus, sabe? Ele disse, eu quero viver para Jesus e se Ele quiser que Ele me leve. Meu Deus! Sabe, eu quase olhava para ele assim, eu lidero algumas dezenas de pessoas, aí sirvo, mas o meu coração está tão abalado, eu sinto tanta dor agora, que eu nem consegui digerir quando ele me disse, eu confio em Jesus. No momento de dor, sabe, no momento de dificuldade, ele me ensinou a confiar no Senhor. E o Senhor muda histórias, o Senhor muda vidas. O meu sogro disse, verbalizou que queria entregar-se ao Senhor a partir da sua 6ª década de vida. Santo Agostinho começou a viver para a glória de Deus a partir dos 31 anos de idade. Quantos anos você tem? 60? 15? 20? Você está procurando alegria, mendigando? Eu queria dizer para você que a alegria, ela precisa ter a centralidade dela cravada em Jesus. Amém? Eu queria continuar com você. Volto para o texto bíblico. Nós vamos continuar nessa e já vamos encerrar no ponto alto. Paulo, ele gosta de fazer isso. Ele vai construindo e chega ao cume e meio que nos arrebata. Filipenses 3, verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo era muito humilde, viu, bicho? Tem cabo que eu conheço aqui que ele diz assim, Pastor Joe, tem como você me colocar na escala porque eu nasci para isso. Eu fui chamado. Eu sinto o chamado de Deus, que eu estou pronto para pregar. Aí eu, eita. Tem sábado que eu acordo assim, que eu faço assim, ai meu Deus do céu. Acho que eu não estou pronto ainda não. Acaba de assim, eu cheguei lá, eu sou completo. Aí São Paulo, o menino São Paulo, né? Formado em Harvard, o apóstolo doutrinário da igreja, ele diz, não que eu já tenha obtido tudo, ou tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Aí você vê, um filho do diabo chega e diz, eu sou arrochado, sou melhor que pastor Sérgio. Não, é melhor pastor Sérgio, peraí, né? Aí você cai demais, né? Até Paulo, né? Acho que é Paulo, pastor Sérgio. Fica ali pau a pau. Mas, irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quando Paulo ele foi alcançado pelo Senhor, mesmo preso, ele disse, eu esqueço as coisas que para trás ficaram e prossigo para o alvo. Eu prossigo para onde, gente? Para o alvo. É isso que Santo Agostinho fez, é isso que Lutero, que Calvino fizeram. Eles se apoderaram da maravilhosa graça do Senhor e sonharam 1000 anos à frente. Nós estamos aqui há centenas de anos bebendo desses homens e o Senhor tem nos ensinado, eu prossigo. Se você está aqui hoje e ainda não entendeu o que é viver a alegria soberana, você precisa esqueça do que ficou e prossiga para o alvo. Não é assim, esqueça do passado, mentalize 10 coisinhas, 20 ovelhinhas pulando a cerquinha e tente dormir e vá para qualquer lugar. Não.
O Senhor disse, esqueça as coisas que para trás ficaram e vá para o alvo. Nós temos um norte, nós temos um lugar para o qual ir. Nós pertencemos a um lugar, nós somos família, gente. Foi isso que eu disse hoje no Overflow. Estava todo mundo ao redor, a roda. Eu falei, gente, vamos chegar perto, vamos chegar perto. Todo mundo se ajuntou e eu disse, semana passada nós tivemos uma reunião com toda a liderança. Umas 50, 60 pessoas. Eu estou na metade das cartas, porque eu vou lendo e orando. Eu disse, Senhor, eu quero saber o que é que os voluntários da Rede Nuvem, as pessoas que servem conosco, o que é que elas têm sentido, o que é que elas têm pensado, o que é que o Senhor tem falado através delas. E eu fiz questão, cada líder escreveu uma carta para outro par, outro líder, e todos escreveram uma carta para mim, falando o que quisesse. Você é bonito, você é gordo, não dê spoiler. Disse que eu estou lendo bem devagarzinho, com medo, porque teve um que disse que ia escrever um spoiler para mim, para se vingar de Nasce uma Estrela. Mas deu tudo certo, eu não li essa carta ainda. Mas muitos disseram assim, Joe, nós somos uma família. Obrigado por você deixar Deus te usar, mesmo em meio às suas dores, mesmo em meio ao final do curso, ao noivado, às suas dúvidas, o Senhor tem te usado. No meio de suas fraquezas, medos e dores. Teve uma que escreveu uma carta assim, alguém escreveu uma carta e disse assim, eu agradeço ao Senhor por a vida da Rede Nuvem. Às vezes a gente nem sabe, gente. Nós entramos aqui, nós temos a nossa conexão, mas sempre tem aquela pessoa que vem sozinho visitar, sem internet, aí fica lá sozinho, mexendo no WhatsApp, mandando mensagem para ele mesmo. Ele cria um grupo para ele mesmo e fica mandando mensagem. Eu sei porque eu fiz isso, entendeu? Aí fica mandando mensagem aqui, aí alguém já... estava fazendo nada. Comece, gente, a olhar para o lado. Comece a viver família. E ela disse isso. Ela disse, Joe, eu agradeço por a vida de vocês. Eu agradeço por sua vida. Eu agradeço pela Rede Nuvem. Porque quando eu vim morar em João Pessoa, eu não tinha ninguém. E hoje eu tenho uma família. Hoje eu tenho vocês. Hoje eu faço parte. Eu tenho um lugar para pertencer. Eu tenho um lugar para ser cuidado. Eu tenho um lugar para amadurecer, para crescer. Onde eu posso chorar, onde eu posso cuidar de outros. Amém, gente? Você pode aplaudir o Senhor por a vida da Rede Nuvem? A alegria passa pela igreja. Por isso que é na igreja que nós nos tratamos. Eu esqueço as coisas que para trás ficaram e eu prossigo para o alvo. Tão somente, no versículo 16, vivamos de acordo com o que já alcançamos. Daqui eu vou fazer um pulo para o capítulo 4, porque Paulo ele vai fazer algumas exortações, ele vai falar sobre a identidade celestial daqueles que servem a Deus. E aqui eu vou fazer vou dar um pulo para o final do escrito aos Filipenses, da Epístola aos Filipenses. Por quê? Paulo está preso, ele está mandando uma carta, provavelmente ele pode ser morto, e agora ele vai fazer as exortações finais. Então eu queria que vocês entendessem comigo. Ele diz aqui, tão somente vivam de acordo com o que já alcançamos, gratidão. A gente já viu hoje, alegrar-se no Senhor, aprendendo dele, sendo grato e deixando para trás as coisas que lá ficaram. Agora eu faço o seguinte, Filipenses 4:4, vá comigo. Filipenses 4:4. Agora nós entramos no ponto alto, em que Paulo ele começa a fechar a epístola aos Filipenses. Ele diz, Filipenses 4:4, se eu fosse você, eu anotava, eu passava um marca-texto, perguntar até aos meninos do cérebro se dá para colocar aqui, ali na tela, no caso, à esquerda, para quem está sem Bíblia. Se você tem alguém do seu lado sem Bíblia, pelo amor de Deus, não monopolize não, vá até essa pessoa, divida a Bíblia, sabe? Vamos viver isso junto. Filipenses 4:4, alegrem-se. Paulo diz, alegrem-se. Ele estava preso, escrevendo aos Filipenses e dizendo, alegrem-se sempre no Senhor. Perceba, gente, meu Deus, quando eu escuto uma daquelas pregações assim, você é o centro do mundo, você é o centro do mundo, Deus fez tudo por você. Não, Jesus é a centralidade do universo. Jesus é a centralidade do universo e nós
Somos filhos amados que estão ao seu lado. Nós somos filhos amados que são cuidados por essa graça. Ele, a história é sobre ele, não sobre nós. O meu umbigo não é o centro da história. Jesus é o centro, aquele homem de Nazaré, que nasceu numa manjedoura, que morreu numa cruz. Ele é o centro da história cósmica. Amém? Aplauda, se for para ele, pode ser mais alto. Se é para o Senhor, pode ser mais alto. Pode, Jenny? Pode. Meu Deus, é tão difícil de entender que a nossa vida só vai encontrar um norte quando nós deixarmos de ser o centro. A conversa é sempre sobre nós. A conversa gira sempre em torno da nossa história. Nós sempre somos os sofredores, os coitadinhos. Nós temos dores, nós passamos por dificuldades. Mas se Cristo, gente, for a nossa âncora, for o centro, estiver entronizado em nós, a nossa vida, gente, ela pode ser como a de Paulo. Como assim? A Bíblia diz que Elias orou e não choveu. Nós podemos viver como homens como Paulo. Nós podemos viver como mulheres como Edith Schaefer. Edith Schaefer escreveu mais de 50 títulos. Mulheres que me ouvem, o que é que vocês estão esperando? Comecem a influenciar outras. Comecem a viver a feminilidade que Cristo ensinou, a feminilidade bíblica. Batam de frente com o feminismo que anda nas universidades, nas nossas casas. Sejam a diferença. Homens, vivam a masculinidade que Cristo chamou, que lidera servindo, não que lidera maltratando. O Senhor tem nos chamado a transformar a nossa geração. Nós precisamos conhecer, nós precisamos nos aprofundar, mas só o conhecimento não mudará. Amém, gente? Tem cabo aqui, quando eu falo isso, barbado, que baixa a cabeça, fica por ali, por aqui. Toda semana as meninas estão fazendo pressão psicológica em mim. Ela chega assim, nem me conhece, vai, pastor, ainda bem que o senhor está falando para os homens, entendeu? Porque os cabos mole, não sabem nem conversar. Chega perto da mulher, vai falar de Beyblade. Não sabe, não tira uma conversa de meia hora, bicho. Meu Deus. Na próxima série, depois do Take It Easy, a gente vai fazer a gente vai abrir os cursos. Vai ter prisma, batismo e como paquerar para os homens. Meu Deus, o negócio está ruim. Não, as meninas mandam mensagem mesmo, faz, Joe, pelo amor de Deus, dê uma injetada nesses homens. Não, mas o Senhor já está vindo com providência, meninas. Se verdes, crerás. Eita, se credes, verás. Mas vamos continuar, né? Vocês gostam, né, da resenha. Mas vamos continuar. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente vos direi, alegrem-se. É como se Paulo, ele abre um artifício gramatical que era muito usado nos escritos antigos em grego. Quando algo era repetido por 2 ou 3 vezes, era como se ele colocasse em caixa alto, negrito, e dissesse, pelo amor de Deus, homem, olhe para isso. E ele diz, alegrem-se no Senhor, novamente vos direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, porque perto está o Senhor. Olha que coisa. Paulo começa dizendo, alegrem-se, aí diz, eu vou dizer de novo para você lembrar, alegre-se. Seja amável, porque perto está o Senhor. Porque você é testemunha de Cristo. Perto está o Senhor. Agora ele diz, olha que maravilha. Não, aqui agora arremata. Eu sou extremamente ansioso. Então, hoje eu tentei de tudo com a minha noiva para ela mostrar a bexiga do vestido. E ela não mostrou. Eu sou muito ansioso. Olha o que Paulo diz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, chegou onde nós queríamos, sublime, oração e súplica, e com ações de graças, ações de graças, vamos lá, sublime, apresentem seus pedidos a Deus. Eu estava conversando com a minha noiva ontem à noite, e vocês sabem que eu me formei há 3 meses, e eu a pedi em noivado no dia da minha festa de formatura. E aí, a parte ruim, até a festa de formatura eu estava tranquilo, porque
Quer dizer, antes eu tinha tido um baque porque eu fui comprar as alianças, né? Aí eu cheguei para comprar as alianças, aí eu olhei para o cabo e falei, não, mas eu quero, eu não quero brilhante, eu não quero aquele batedor, não quero nada, é só a aliança mesmo. Aí eu falei, não, mas isso é só o preço da aliança mesmo, meu amigo. Aí eu fiz, mas você divide, como é o negócio aí? Eu falei, não, se dividir eu ainda aumento. Eu fiz, isso é o preço de à vista. Aí ele fez, esse é o preço de à vista. Aí eu, eita, meu Deus do céu, aí tá bom. Aí presta a formar, eu fiz, não, eu vou fazer a surpresa, porque eu aproveito minha família, e aí a gente vai fazer uma festa só. Quando eu chego para pagar a aliança e pegá-la, uma semana antes da minha formatura, aí eu disse, eita, meu amigão, pense na dificuldade, viu, porque o cabo ama a mulher, mas sabe que é o sonho dela, quer abençoar a vida dela, mas é difícil. Aí a pós-venda dele foi excelente, porque ele olhou para mim e ele disse assim, meu amigo, mas não se preocupe não, eu sou casado há 10 anos, só piora. Aí eu fiz, agora melhorou. Agora o senhor acaba de ajudar um cliente satisfeito saindo da sua loja. Mas eu disse, ontem a gente conversou e eu disse a sua Helene, e assim, por mim, eu sou sertanejo, eu sou hippie. Eu caso no meio da praia, comendo pão com mortadela e Coca-Cola, é tranquilo para mim. Só que eu queria dar esse presente para nós, eu queria dar esse presente para a nossa vida como família. E quando a gente começou a pensar nos detalhes, quando a gente começou a pensar em cada pessoa que ia chamar, inclusive esse vai ser um problema, porque eu estou pensando em fazer o convite no telão, entendeu? Fulano, aí uma pessoa da família, aí chama. A gente começou a lista com 400 pessoas. Aí eu tive que ir descendo, 150. Aí quando eu disse, pronto, vamos fazer 150 e vamos fechar. Quando eu cheguei na casa de show, na casa de festas com ela, que a gente começou a fechar, eu quase tive um infarto. Porque, noivinha, você gosta dessa cor? Noivinha, você gosta dessa flor? Noivinha, você quer suco? Noivinha, você quer café? Aí, vamos assinar o contrato? Noivinho, vamos assinar o contrato? Aí, noivinha, vamos assinar o contrato. Então, quando a gente começou, gente, a pensar sobre isso, foi meio que na fé. Eu tinha me formado, ia começar a trabalhar, nem sabia se ia conseguir emprego, enfim. A gente ia começar do zero. E aí o Senhor meio que foi abençoando e hoje tem nos abençoado e nós temos ainda muita conta para pagar, tem muita promissória. A gente está divide em 10, divide em 6. Vai nascer o primeiro filho, a gente não termina de pagar, mas a gente está pagando. Mas por que, Joe, contar toda essa história? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Às vezes nós estamos ansiosos, e escute, eu contei toda essa história, mas a gente não foi sem planejar. Nós precisamos sim planejar, nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, mas escute, por que você diz entregar a sua vida e suas preocupações a Ele, quando no próximo instante você está todo ansioso, você está todo cheio de cuidados? O Senhor está dizendo, levem seus pedidos, levem seu coração, levem sua vida a Ele em oração e com ações de graça. Olhe como Paulo diz, preso, encarcerado por amor ao Evangelho, ele olha para nós, igreja de todas as gerações, e diz, não andem ansiosos. Por que você está ansioso? Ei, olha para mim. Por que você anda ansioso? Parece uma mensagem sobre você, mas não é. Pare de ser ansioso. A centralidade é do nosso Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu queria chamar a banda. Eu queria me encaminhar para terminar. Finalmente, meus irmãos, todo mundo comigo, Filipenses 4:8. Finalmente, meus irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se houver alguma excelência ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Se você sair daqui hoje e você não viver a vida de alegria soberana, que vem pelo conhecimento do Senhor, por uma vida de oração e de gratidão, a sua vida vai continuar a mesma coisa. Viver com Cristo não é uma receita de bolo, gente. Mas o Senhor nos chama a sairmos de onde estamos.
Quando Moisés chega em frente ao Mar Vermelho, olha para Deus e faz: Deus, agora, o que a gente vai fazer? Aí Deus olha para Moisés e faz: diga ao povo que marche, diga ao povo que ande, mexa-se. É isso que o Senhor está nos dizendo. Ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Escute uma coisa. Um dia, quando eu chegar lá no céu, o Senhor vai me chamar e vai dizer: Joe, cadê você? Eu espero que, quando ressuscitar, Deus me deixe magro e bonito. Joe, cadê você? Eu vou chegar lá e ele vai dizer: mostre-me suas mãos. Mostre-me suas mãos. Ele vai dizer: e André Felipe, que não namorou? Não, brincadeira, André, eu te amo. Ele vai dizer: e essa ovelha que desgarrou e você não cuidou? E esse aqui, que você estava lá dando uma de pastor coach para encher a igreja, mas não falou a verdade para ela. E essa daqui que você não falou sobre perdão. E esse aqui que você não falou sobre graça. Às vezes parece fácil, gente, mas quem é líder sabe disso. A Bíblia fala: quem almeja a liderança, almeja algo excelente, mas será cobrado. Eu seria irresponsável se eu chegasse aqui e não lesse até o fim para vocês. Ponham em prática tudo isso que a gente leu. Conhecimento que traz alegria, oração, gratidão que traz alegria no Senhor. Ponham em prática. Se você sair daqui hoje e antes de dormir, ao invés de ter seu tempo com Deus, você ficar a madrugada inteira na bexiga do Instagram ou jogando CS em rede, você não fez nada, velho. Se você acordar amanhã e você não tiver seu tempo com o Senhor, porque vida com Deus é constância. Vida com Deus não é para as pessoas verem. Vida com Deus é Mateus 6,6. Entre no seu quarto, feche sua porta e fale com o seu Deus que ele vem em secreto. Isso é cristianismo. Ponha em prática, eu vou ler de novo para você. Ponha em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram de mim. Você sabe, minha noiva tem acompanhado isso. Às vezes eu consigo fazer uma mensagem rápido. Eu chego do trabalho, eu sento, o Senhor derrama uma graça assim, sobre mim, sobrenatural, e a mensagem sai uma série. Às vezes eu passo um dia inteiro amuado ali e faço: ai meu Deus, e agora, Senhor? Aqui a gente entra pela filosofia, qual é a sistemática, mas o que é que o Senhor quer falar, Senhor? Através de quê, sabe? O que é que o Senhor quer direcionar para hoje? Mas eu chego aqui e falo. A gente brinca, ri, o Senhor fala profundamente. Esqueça tudo isso. Ponha em prática tudo o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim. E o Deus da paz, nossa, essa podia ser a parte final, é o arremate, se tivesse só isso. E o Deus da paz estará com vocês. Se você hoje não sabe, tem planejado, sei lá, eu vejo um casal ali que quer casar e ir para a Itália. Que o Senhor lhe leve e que seja para a glória de Deus. E que lá você viva para Ele. Eu vejo um casal aqui que vai casar e vai para a Mangabeira. Amém. Que o Senhor lhe leve e que seja para a glória de Deus. Aonde você está, aonde Deus lhe plantou, que haja prática, que haja vida. Fale também, eu não digo assim, não fale. Abra sua boca, externalize isso para as pessoas com palavras, mas não deixe isso dissociado da sua vida de forma nenhuma. Eu queria terminar. Enquanto a banda toca, enquanto os meninos começam a tocar, eu queria que ainda sentado você ouvisse isso. Ele continua: se você pôr em prática tudo que aprendeu, recebeu, ouviu e viram em mim, o Deus da paz estará com vocês. Alegria soberana. Veja só, a alegria sempre volta e aponta para o Criador. Alegro-me grandemente no Senhor. Olhe como Paulo, ele usa as palavras de uma forma cirúrgica. Ele não joga palavras ao vento para ser bonitinho. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o interesse em mim. De fato, vocês se interessam por mim e eu não tinha oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque eu estou necessitado. Agora escute isso. Paulo preso, ele está se explicando, ele está dizendo assim:
eu não estou dizendo isso porque eu quero o afago de vocês. Eu não estou dizendo isso porque eu precise talvez de aprovação secundária, se não tão somente do Senhor. Aí agora entra Filipenses 14, 12. Você está aqui que me ouve. Você já leu isso no vídeo do carro do seu tio da Assembleia. Você já viu no lameiro de caminhão. Sei o que é passar necessidade. É a primeira parte. No 13 ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você acha, meu amigo, eu vou ser crente, bicho, porque eu vou ordenar e aquele problema da minha casa vai embora. Eita terra. Labará. Eu acredito no Deus de milagres. Eu acredito no Deus poderoso. Eu acredito piamente, gente. Não sei vocês, mas eu acredito piamente. Sabe? De onde eu vim, sabe? A forma com que Deus tratou a mim, a minha família, tudo que o Senhor nos ensinou, a forma com que vivemos desertos, mas nunca fomos abandonados pelo Senhor. Isso tudo me ensinou a depender do Deus poderoso. Então, quando eu digo assim, eu creio no Deus que Ele foi, que Ele é e que Ele há de ser eternamente. Não é como um clichê, mas é como uma palavra de fé, de alguém, de uma criança, de um menino como eu, que confio piamente no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece, preso entre grades, acorrentado, sofrendo dores. Alegria soberana, alegria inabalável, alegria que passa por qualquer momento, alegria que subsiste a qualquer dor, a qualquer momento bom. Porque às vezes os momentos bons nos afastam de Deus. Tanto que Paulo fala: Demas, que me abandonou, me trocando pelas coisas do mundo. Paulo foi abandonado diversas vezes. Você acha que você é a única pessoa que foi abandonada na vida? Você acha que é a única pessoa que sofre? Paulo foi abandonado. Paulo sofreu naufrágio. Paulo esteve preso um sem número de vezes. Paulo quase foi apedrejado. Paulo fugiu de uma cidade que era uma espécie de feudo, com um grande muro. Ele desceu numa caçarola, num balde, para não ser morto. Paulo, esse aqui que está falando. Ponha em prática, e a paz, o Deus da paz estará com vocês. Agora ele diz, depois de viver tudo isso, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Aí no verso 12 você vai entender porque tudo posso. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentemente em toda e qualquer circunstância. Seja alimentado, olhe isso. Seja alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Agora sim, meus irmãos. Agora sim, Rede Nuvem. A minha oração é que nós saiamos daqui, você que me ouve, você que ouve o Espírito Santo falando ao seu coração agora, usando as Sagradas Escrituras poderosas. Agora sim, depois que nós entendemos a soberana alegria, tudo posso naquele que me fortalece. Amém?